Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia na nossa leitura, né? Mais um tempo aqui com o Senhor, com a palavra. Vamos orar e a gente vai começar já o texto de hoje. Estamos aí finalizando hoje. Não, amanhã, né? Hoje é sexta ainda, amanhã, sábado, que a gente finaliza o livro de Neemias. Mas hoje a gente vai ler mais alguns capítulos aqui dentro do livro de Neemias. Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela paz e a saúde que o Senhor tem trazido à nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela nossa mente, Senhor, estar sendo cada dia mais transformada e moldada à imagem e semelhança do Senhor. Que cada dia, que cada ano, que cada mês que passar, Senhor, isso só seja ainda mais intenso, que isso seja cada dia mais verdadeiro em nós, Pai. Para a honra e glória do seu nome, Jesus, desejamos sim te conhecer, Senhor, e prosseguir em te conhecer. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Senhor, estamos chegando na reta final, Pai, do Antigo Testamento. Passamos aqui 9 meses, Jesus, lendo o Antigo Testamento de Gênesis até Malaquias, e nós queremos render graças ao Senhor, porque até aqui realmente o Senhor tem estado conosco, o Senhor quem tem nos fortalecido, o Senhor quem tem nos dado paz, segurança, saúde, alegria, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelas pessoas que estão aqui comigo, Senhor, nessa leitura, pelo grupo, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais no Senhor, para que nós possamos glorificar ao Senhor cada dia mais, louvar o teu nome, engrandecer ao Senhor, fazer com que o seu nome seja exaltado nas nossas vidas cada dia mais, Jesus. Muito obrigado, Pai. Te louvo, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Então, Neemias, capítulo 8, 9 e 10. Hoje nós vamos ler. E amanhã a gente, então, finaliza com o capítulo 11, 12 e 13. Então, hoje, capítulo 8 de Neemias, sexta-feira, dia 29 de setembro. E nós vamos, então, continuar aqui. O capítulo 8 diz assim: No 7º mês, todo o povo já estava morando nas suas cidades. No dia 1º deste mês, todo o povo se reuniu na praça que fica em frente à porta das águas e pediu a Esdras, o mestre religioso do povo, que lesse para eles o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, Esdras, o sacerdote, no 1º dia do 7º mês, trouxe para a assembleia, que era constituída de homens e mulheres, os livros das leis de Moisés, e todos podiam entendê-lo enquanto lia. Ele ficou de frente para a praça que estava de frente à porta das águas e leu desde o raiar da manhã até o meio-dia na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Todos ficaram em pé quando ele abriu o livro e todos os que tinham idade para entender prestaram muita atenção. O escriba Esdras ficou em pé num estrado de madeira feito especialmente para a ocasião. Ao lado direito de Esdras estava Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. Ao seu lado esquerdo estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e todos podiam vê-lo, porque estava no lugar mais alto. E quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. Então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos para o céu e disse: Amém, Amém. Depois eles se inclinaram e adoraram o Senhor com seus rostos no chão. Esdras lia as palavras do livro. Enquanto ele lia, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías iam por entre o povo e os instruíam acerca da lei, e todos permaneciam ali. Eles leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando o que a passagem estava sendo lida queria dizer. Todas as pessoas começaram a chorar quando ouviram os mandamentos da lei. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Não chorem num dia como este, pois hoje é um dia especial diante do Senhor, o nosso Deus. E Neemias acrescentou: Hoje é um dia para ser comemorado. Comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que passam necessidade. Este é um dia
Este é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês não devem ficar desanimados e tristes. E os levitas também acalmaram o povo, dizendo: não chorem, hoje é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os outros. Foi um tempo de grande e alegre comemoração, porque todos podiam ouvir e entender as palavras de Deus. No segundo dia do mês, os chefes dos grupos de famílias, os sacerdotes e os levitas se encontraram com o escriba Esdras para examinar a lei com muita atenção, mesmo nos mínimos detalhes. Enquanto estudavam a lei, eles viram que o Senhor Deus tinha dito a Moisés que o povo de Israel devia morar em tendas durante a festa dos tabernáculos, comemorada no 7º mês. Deus também tinha dito que era preciso fazer um aviso geral por todas as cidades daquela terra, especialmente em Jerusalém, dizendo ao povo que fosse para as colinas apanhar ramos de oliveira, ramos de murta, folhas de palmeiras e ramos de figueira, para fazerem tendas onde deviam morar enquanto durasse a festa. Por isso o povo saiu e foi cortar ramos e usou estes ramos para construir tendas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo, na praça que fica ao lado da porta das águas ou na praça da porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moravam nelas durante 7 dias da festa, e todos estavam cheios de alegria. Este mandamento não tinha sido praticado dessa forma desde os dias de Josué, filho de Num. Em cada um dos 7 dias da festa, Esdras pegava o livro da lei de Deus e lia. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve um culto grandioso de encerramento, conforme estava determinado nas leis de Moisés. É lindo ver, né? Capítulo 8 fala desse momento solene, desse momento em que Esdras se coloca então num lugar mais alto e diante de todo o povo ele lê a lei de Moisés, o Pentateuco, as 613 leis, né, que foram deixadas ali por Moisés, para que o povo se santificasse, para que o povo adorasse somente ao Senhor, as leis entre a comunidade, para que eles pudessem viver em santidade uns com os outros, e tudo que Deus havia deixado e que nós lemos no início da nossa leitura aqui, no início do ano, ali estava no Pentateuco. Essa era a leitura que Esdras estava fazendo nesse momento. Ele estava lendo os livros que Moisés havia deixado, desde Gênesis até Deuteronômio, né? Esses eram os livros que estavam à disposição. Livros não, né? Eram rolos que estavam à disposição de Esdras. Capítulo 9. No 24º dia do mês, o povo voltou para outra comemoração. Desta vez eles jejuaram, vestiram roupas feitas de pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. E os descendentes de Israel se separaram de todos os estrangeiros. Eles colocaram-se em pé, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. O livro da lei do Senhor foi lido em voz alta durante 3 horas, e depois eles passaram mais 3 horas confessando os seus próprios pecados e os pecados de seus pais. E todos adoraram o Senhor, o seu Deus. Alguns dos levitas estavam na plataforma louvando o Senhor, o seu Deus, com canções de grande alegria. Esses homens eram Jesua, Cadmiel, Bani, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levante-se e louvem o Senhor, seu Deus, pois ele vive para sempre. Louvem o glorioso nome de Deus. Esse nome é muito maior do que podemos pensar ou dizer. Só o Senhor é Deus. O Senhor fez os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e os mares, e tudo quanto há neles. O Senhor toma conta de tudo, e todos os exércitos dos céus o adoram. O Senhor é o Deus que escolheu Abrão, trouxe esse homem da terra de Ur dos caldeus e deu a ele o nome de Abraão. Como o coração dele era fiel, o Senhor fez um acordo com ele, prometendo por meio desse acordo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaceus. E o Senhor cumpriu a sua promessa, pois o Senhor é fiel.
O Senhor viu as dificuldades e tristezas de nossos pais no Egito e ouviu o clamor deles nas margens do Mar Vermelho. O Senhor fez grandes milagres contra o faraó e todos os seus oficiais e o seu povo, pois sabia como os egípcios trataram com brutalidade os nossos pais. O Senhor tem uma fama muito gloriosa por causa desses atos que nunca serão esquecidos. O Senhor separou as águas do mar para que o seu povo pudesse atravessar em terra seca, e depois destruiu os inimigos do seu povo nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras debaixo das águas imensas. O Senhor guiou nossos pais por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam ir. O Senhor desceu ao monte Sinai e falou com eles do céu, dando a eles leis justas e mandamentos verdadeiros. O Senhor disse para eles conhecerem o seu sábado santo e também deu ordens, decretos e leis por intermédio do seu servo Moisés. O Senhor deu a eles pão do céu quando estavam com fome e água da rocha quando estavam com sede. O Senhor ordenou a eles para que entrassem e conquistassem a terra que tinha prometido dar a eles. Mas os nossos pais eram muito orgulhosos e teimosos e não deram atenção aos seus mandamentos. Eles não quiseram obedecer e não prestaram nenhuma atenção nos milagres que o Senhor fez para eles. Em vez disso, se revoltaram e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas o Senhor é um Deus de perdão, um Deus bondoso e amoroso, e demora para ficar irado. A sua misericórdia é grande, por isso o Senhor não abandonou os nossos pais. Mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram, este é o nosso Deus, ele nos tirou do Egito. Eles os insultaram de muitas maneiras. Mas em sua grande compaixão, o Senhor não abandonou aquele povo para morrer no deserto. A nuvem ia diante deles dia após dia, e a coluna de fogo mostrava o caminho durante a noite. O Senhor mandou o seu bom espírito para dar instrução a eles, e não parou de dar pão do céu para alimentá-los, nem água para matarem a sede. Durante 40 anos o Senhor sustentou nossos pais no deserto, e nada faltou a eles. As roupas que usavam não se desgastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Depois o Senhor ajudou aquele povo a conquistar reinos e nações, e colocou o seu povo em cada canto da terra. Eles conquistaram completamente a terra de Seom, rei de Hesbom, e de Og, rei de Bazã. O Senhor tornou os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e trouxe esse povo para a terra que havia prometido aos seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. O Senhor derrotou os cananeus que moravam na terra e os reis e os povos daquela terra para fazer deles segundo a sua vontade. O seu povo conquistou cidades fortificadas e terra produtiva. Apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com poços de água, plantações de uvas e de oliveiras, e muitas árvores frutíferas. Desse modo, comeram até fartar-se e desfrutaram da sua imensa bondade. Mas o seu povo foi desobediente e se revoltou contra o Senhor. Viraram as costas para a sua lei, mataram os profetas que os advertiam para que voltassem para o Senhor, e o insultaram inúmeras vezes. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos que os oprimiram. Mas no tempo em que estavam em dificuldades, clamavam pelo seu auxílio, e do céu o Senhor ouvia as suas orações, e na sua grande compaixão, o Senhor enviou libertadores que os livravam dos seus inimigos. Mas, quando tudo ia bem, pecavam novamente, e mais uma vez o Senhor deixava que os inimigos conquistassem o seu povo. Porém, sempre que o seu povo voltava para o Senhor e pedia o seu auxílio, o Senhor ouvia dos céus e, em sua maravilhosa misericórdia, os livrava vez após vez. O Senhor castigou nossos pais para que eles voltassem à sua lei. Pelo cumprimento dessa lei, o homem viverá. Porém, eles se tornaram orgulhosos e não quiseram obedecer aos seus mandamentos. Pecaram contra as suas ordenanças. Teimosamente, eles deram suas costas ao Senhor e continuaram a pecar. O Senhor foi paciente com eles durante muitos anos. Pelo seu Espírito e por meio de profetas, o Senhor os avisou a respeito dos pecados que cometiam, mas eles ainda não quiseram atender. Por isso, mais uma vez, o Senhor deixou que as nações vizinhas conquistassem o seu povo.
Porém, em sua grande misericórdia, o Senhor não destruiu nossos pais completamente, nem eles ficaram abandonados para sempre. Que Deus misericordioso e cheio de graça é o Senhor. E agora, ó grande, poderoso e temível Deus, que cumpre as suas promessas de amor e fidelidade, não fique indiferente a todas as dificuldades pelas quais passamos, nós, nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos profetas e nossos pais temos enfrentado grandes problemas desde os dias em que pela primeira vez os reis da Assíria alcançaram vitória sobre nós até o dia de hoje. Em tudo o Senhor nos castigou com justiça. O Senhor tem sido leal apesar da nossa infidelidade. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos pais não seguiram a sua lei, nem deram atenção às suas advertências. Eles não adoraram o Senhor apesar das coisas maravilhosas que fez para eles e apesar da grande bondade com que foram tratados pelo Senhor. O Senhor deu a eles uma terra espaçosa e fértil, mas eles não quiseram arrepender-se da maldade que praticavam. Veja, agora somos escravos aqui nesta terra, de tanta abundância que o Senhor Deus deu aos nossos pais, escravos no meio de toda esta fartura. A grande produção desta terra passou para as mãos de reis que o Senhor pôs sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e nosso gado, e nós servimos a eles como eles querem. Estamos em grande miséria. Em vez disso tudo, nós estamos fazendo um acordo. Por escrito, nós, nossos líderes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes, assinamos este contrato. Então, capítulo 9 é aquela grande pregação que enche, né, o coração da gente de alegria, porque é a descrição da história de Israel. Quando a gente lê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, logo no comecinho ali, a pregação de Pedro ou a pregação de Estevão antes de ser apedrejado, né? O testemunho, na verdade, a gente fala pregação, mas é o testemunho. Estevão também faz essa mesma descrição com clareza do início de todas as coisas até aquele momento. E aqui ele também está fazendo, né? Neemias está então falando para nós, o Esdras está falando para nós a respeito de toda a história de Israel até esse momento. Ele vai passando por todos os momentos onde Deus livrou, onde o povo caiu, onde eles desobedeceram. Gente, são passagens, capítulo 9 aqui de Neemias, para mim, é uma passagem que, se você tiver só esse capítulo, você já consegue lembrar de todo o Antigo Testamento. Você já consegue lembrar de Êxodo, você já consegue lembrar de Levítico, você já consegue lembrar de Deuteronômio, você já consegue lembrar de Números, você consegue lembrar de Josué, você consegue lembrar de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, né? A gente consegue lembrar de tudo isso. Por quê? Porque ele faz de uma forma tão clara, tão objetiva, toda a história de Israel até esse momento. Eu amo essas passagens, eu vou lendo e eu vou degustando aquilo que a pessoa que está escrevendo, né, deixa aqui claro para nós, que foi acontecendo na história de Israel. E como isso reflete em nós hoje também, né? Capítulo 10, nosso último texto de hoje. Eu, Neemias, filho de Recalias, governador, assinei este contrato. Os outros que assinaram foram Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Masaías, Bilgai, Semaías. Esses eram sacerdotes. Estes foram os levitas que assinaram: Jesua, filho de Azanias, Binui, filho de Enadade e Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benuni. Os líderes do povo que assinaram foram Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai,
Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabeel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabiná, Maceias, Aias, Hanã, Maiuque, Raim e Baná. Esses homens assinaram em nome de toda a nação, pelo povo em geral, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos porteiros, pelos cantores, pelos servidores do templo e por todo o restante dos homens que, na companhia de suas esposas, dos filhos e filhas que tinham idade suficiente para entender, se haviam separado dos povos pagãos da terra, a fim de servirem a Deus. Porque todos nós, de todo o coração, concordamos em fazer este juramento e estávamos prontos a aceitar a maldição de Deus, se não obedecêssemos a sua lei, seus mandamentos e ordenanças do Senhor, o nosso Deus, conforme foram dados por Moisés, o servo de Deus. Também concordamos em não deixar que nossas filhas se casassem com jovens que não eram judeus e que nossos filhos não se casassem com jovens que não eram judias. E concordamos também neste ponto: se indivíduos pagãos da terra trouxerem cereais ou outra mercadoria para vender no sábado ou em qualquer outro dia santificado, nós não compraríamos nada, e concordamos que ninguém trabalharia na terra a cada 7 anos, e ainda perdoaríamos e cancelaríamos as dívidas de nossos irmãos judeus. Também concordamos em contribuir anualmente uma determinada quantia para o templo, de maneira que houvesse dinheiro suficiente para as despesas da casa do nosso Deus, para os pães da presença e também para as ofertas de cereais e ofertas para o sacrifício nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas anuais, para as ofertas pelos pecados para fazer a expiação, pelo povo de Israel e para as necessidades gerais do templo do nosso Deus. Então lançamos sorte a fim de escalar anualmente as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para fornecer a lenha para as ofertas queimadas no templo do nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme a lei determina. Também concordamos em sempre trazer os primeiros frutos de cada colheita ou de toda árvore frutífera para o templo do Senhor. Concordamos em trazer para o templo do nosso Deus nossos filhos mais velhos, as primeiras crias de todo o nosso rebanho, tanto de ovelhas como de bois, exatamente como a lei manda. Entregaremos essas ofertas aos sacerdotes que ali estiverem ministrando. Nós traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, aos sacerdotes, a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto da árvore, de nosso vinho novo e azeite de oliva. E prometemos trazer aos levitas a 10ª parte de tudo o que a nossa terra produzir, pois os levitas são os responsáveis pelo recebimento dos dízimos em todas as nossas cidades. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando eles receberem esses dízimos, e uma 10ª parte de tudo quanto os levitas receberem como dízimo será entregue ao templo do nosso Deus e colocado nos depósitos do templo. A lei determina que o povo de Israel e os levitas tragam essas ofertas de cereais, de vinho novo e de azeite de oliva aos depósitos do templo, onde se guardam os utensílios para o santuário, para serem usados pelos sacerdotes de serviço, pelos porteiros e pelos cantores. Assim todos concordamos em não sermos negligentes com as coisas do templo do nosso Deus. Capítulo 10, gente, fala desse acordo que eles voluntariamente se uniram para jejuar, como o texto está falando no capítulo 9, para eles se consagrarem, para eles estarem com o Senhor, porque lembra que nós lemos em capítulos anteriores que eles haviam se misturado com casamentos, né, com mulheres de outras nações, e isso então tinha trazido contaminação para a tribo de Levi, né, para os levitas, para os sacerdotes, para aqueles que deveriam ser exemplo para a nação, para aqueles que deveriam se santificar por toda a nação, para aqueles que deveriam ser a tribo totalmente consagrada ao Senhor. Eles não poderiam se misturar de forma alguma, porque isso macularia, né, mancharia essa santificação tão necessária para que eles pudessem entrar no templo, para que eles fizessem todo o serviço
dos sacrifícios, da expiação e de todas as festas anuais que Israel precisava. Então eles entram num grande acordo, todos juntos nessa assembleia solene, em que eles assinam esse acordo, dizendo que eles então se separariam das mulheres estrangeiras, eles não dariam seus filhos. Tudo está escrito nesse texto, né, gente? O quanto eles se preocuparam nesse momento, depois da reconstrução dos muros, de também cercarem as suas vidas de santidade ao Senhor, para que Deus então viesse novamente habitar no meio deles, estar com eles, e assim eles pudessem prosperar novamente, sem pecado, sem mistura, sem contaminação, sem uma vida profana, sem uma vida de pecado. Amém? Então eu queria que você aproveitasse aí a tua sexta-feira, você meditasse um pouco mais nessa palavra, e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar a tua vida de forma poderosa, como tem ministrado a minha, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, sábado, né? Nós vamos finalizar, então, o livro aqui de Neemias, com o capítulo 11, 12 e 13. E nós vamos ler um salmo, Salmo 126, que fala um pouco sobre esse momento da história de Israel também, tá bom? E domingo, a gente faz o último dia aí da leitura no Velho Testamento com o livro de Malaquias. É um livro pequenininho, com 4 capítulos. A gente vai finalizar, então, no domingo com o livro de Malaquias. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa continuar ministrando vocês aí. E não esqueçam, convidem alguém para estar lendo a partir de segunda-feira com a gente o Novo Testamento, né? A gente vai estar começando segunda-feira. Chama alguém aí para estar com a gente. Oferece a apostila para a pessoa, se for o caso, para ela ir acompanhando a leitura, ou manda os vídeos para ela ir assistindo e acompanhando com a gente a leitura. Tenho certeza que esses últimos 3 meses desse ano de 2023 vão ser meses de muita revelação de quem é Jesus, de quem é o Pai, de quem é o Espírito Santo na nossa vida, através da leitura aqui do Novo Testamento. Amém, gente? Deus abençoe. Um ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?